Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta para transmitir a vocês mais um treinamento, o terceiro e último da série de treinamentos que nós estamos realizando para transmitir todo o conhecimento possível para os responsáveis por toda a parte de logística, transporte dos nossos volumes acabados. Como você já sabe, meu nome é Renan, sou analista da qualidade do departamento de qualidade da Pandim. Hoje nós vamos falar desse assunto extremamente importante e relevante para a área que é a direção sustentável, tá? Queremos transmitir a vocês conceitos de direção sustentável e como adotar práticas que ajudem os funcionários, as empresas, a reduzir a pegada ecológica no momento da direção ao dirigir, sempre que possível economizando os recursos e protegendo o meio ambiente, tá? Até porque essa questão que envolve a conscientização, a necessidade de reduzir emissões de dióxido de carbono, CO2, um dos gases do efeito estufa, e combater as mudanças climáticas, preservar os recursos naturais, são assuntos que estão muito em voga, estão muito em pauta hoje em dia, né? A direção sustentável é uma parte fundamental nesse esforço. Tá? Então, vamos lá, né? O que é a direção sustentável? É, É um conjunto de práticas que visa reduzir o impacto ambiental do uso dos meios de transporte através de estratégias para que você possa economizar combustível, diminuir, reduzir as emissões de gases poluentes e melhorar a eficiência energética do veículo, tá certo? Então, e quais são então os objetivos principais, né? Reduzir o consumo de combustível, em linhas gerais, na maioria das vezes são combustíveis de origem fóssil, são combustíveis que geram o dióxido de carbono e gases do efeito estufa, ou como o próprio monóxido de carbono também. Diminuição de emissão de gases de efeito estufa, como eu já falei. Redução do desgaste de peças do veículo e o aumento de sua durabilidade. E, por fim, a promoção de um trânsito mais seguro, menos congestionado. Então, em linhas gerais, esses são os quatro objetivos da direção sustentável, tá? Como nós falamos anteriormente, então, né? Com extremamente salutar e necessário nós reduzirmos o consumo de combustível para que, consequentemente, a gente diminua as emissões de gases do efeito estufa, diminuir o desgaste das peças do veículo, de veículos e, por consequência, também promover um trânsito mais seguro e menos congestionado. Tá bom, né? Então, adotando quais práticas, quais seriam os possíveis benefícios, né, que residem na questão na direção sustentável, né? O que nós temos aí na questão ambiental? Uma menor poluição do ar. Se, se mais pessoas estão imbuídas no esforço de consumir menos combustível, por exemplo, consequentemente nós teremos uma poluição menor do ar. Daí, como uma consequência disso, teremos uma contribuição na luta contra as mudanças climáticas, contra os ditos gases do efeito estufa, que hoje são colocados como os vilões, né, do aquecimento global e das mudanças climáticas. Aquecimento global é um termo mais antigo, né? Hoje em dia fala-se mais em mudanças climáticas. Também nós temos questões que envolvem redução de custos com combustível, né? Também menor necessidade de manutenção. Se você levar a sua frota, seu automóvel de maneira mais consciente, realizando sempre as manutenções necessárias, vai ser uma consequência salutar aí para sua empresa. Então você teria menor necessidade de manutenção preventiva e de reparos. E pensando na questão social, nós teríamos então como benefício a contribuição para um ambiente urbano mais saudável e menos congestionado. Bacana, né?
Agora vamos abordar práticas que envolvem o conceito de direção sustentável, né? Podemos ter aí aceleração e frenagem mais suaves, né? Quando você evita acelerações e freagens mais bruscas, você, consequentemente, vai gerar uma economia de combustível e redução de emissões. Quando você acelera suavemente e freia de maneira controlada, o motor do caminhão ou do veículo, qualquer que você esteja, também vai trabalhar de maneira mais eficiente, né? Gerando mais energia, consumindo menos combustível. Outra prática que envolve a direção sustentável é manter a velocidade constante. Quando você o faz, né, dentro de limites legais, você reduz a quantidade de combustível que o motor consome, principalmente nas estradas. Outra atividade interessante para a questão da direção sustentável é o planejamento de rotas. Se você planeja o trajeto antes de sair, buscando sempre evitar engarrafamentos, caminhos congestionados, consequentemente vai realizar um trajeto mais rápido e, com certeza, vai economizar combustível e tempo. Outro item muito importante, o uso moderado do ar-condicionado. O ar-condicionado, com certeza, sabidamente aumenta o consumo do combustível, especialmente se você estiver em baixas velocidades. Então, quando você usa o ar-condicionado apenas quando é necessário e você prefere ventilar o carro com as janelas abertas, nas condições apropriadas, tais atitudes podem gerar, então, aí para vocês uma diferença no consumo considerável, uma diferença no consumo de combustível. Vamos aí ao quinto item, que é desligar o motor em paradas longas. Então, quando você mantém o motor ligado, né, nessas paradas mais longas, como em semáforos e condicionamentos, você vai consumir combustível de maneira desnecessária, né? Se você desliga o motor, especialmente quando você vai ficar parado por mais de um minuto, você vai economizar combustível com certeza. Por fim, então, mais uma prática, a sexta prática da direção sustentável é evitar as cargas excessivas, já que um peso extra vai aumentar o consumo de combustível. Então, sempre é interessante a gente evitar carregar itens desnecessários no carro ou no caminhão, para que a gente possa ter uma melhora na eficiência do transporte, né, do consumo do combustível, melhor dizendo. Mais um item muito salutar e relevante para nós destacarmos, salientarmos, é a questão da manutenção regular do veículo. Muito importante, né, termos os pneus muito bem calibrados. Até porque pneus descalibrados aumentam o atrito com a estrada, o contato da borracha ali, né, da borracha vulcanizada com a estrada, com o chão. E aí, consequentemente, você vai ter um maior consumo de combustível. Então, verifiquem regularmente a pressão dos pneus. Troca de óleo e filtros, né? Aparentemente chovendo molhado, mas é sempre interessante a gente ressaltar. Manter o motor bem lubrificado, os filtros sempre limpos, para garantir que o motor vai funcionar da maneira mais eficiente possível, consumindo a menor quantidade de combustível que puder. E, por fim, manutenção do sistema de injeção e escapamento, tá? Manutenção regular do sistema de injeção de combustível e também a manutenção regular do escapamento vai com certeza ajudar a reduzir as emissões de poluentes e de quebra melhorar a eficiência do motor, né? Todo mundo quer um motor do seu veículo, do seu caminhão, da sua moto, do seu carro, trabalhando da maneira mais eficiente possível, né? Deslocando aí a maior quantidade de quilômetro com o menor consumo de combustível. Rapidamente aí vamos abordar tecnologias de veículos sustentáveis, né? Veículos elétricos, veículos híbridos e também abordar tecnologias de assistência ao motorista. Tá falando em veículos elétricos, né? Eles não emitem gases do efeito estufa enquanto são dirigidos, né? E tem um impacto ambiental significativamente menor comparados aos
aos veículos que são movidos a combustíveis fósseis, especialmente se a eletricidade usada for de fontes renováveis. Veículos híbridos, claro, vai combinar um motor a combustão com um motor elétrico, mas também é uma alternativa muito interessante, pensando na questão da economia, tá? De combustível e a consequente redução de emissão de gases do efeito estufa, tá? Principalmente quando você vai comparar com os veículos que são puramente movidos a gasolina ou a diesel. Por fim, tecnologias de assistência ao motorista, né? Nós temos aí controle de cruzeiro adaptativo, frenagem regenerativa, direção autônoma, são tecnologias aí que estão cada vez melhores, né, cada dia que passa, e sempre que colocadas, sempre que sendo usadas em boa maneira, né, elas vão trazer uma eficiência para o veículo e também vão gerar, então, uma otimização do consumo de combustível, o que vai gerar que você evite, vai te permitir não desperdiçar combustível. A alternativa de transportes sustentáveis, aí bem interessante para quem vai viajar ou vai realizar algum deslocamento mesmo dentro da cidade, né? Temos aí aplicativos de carona compartilhada, então quando a gente incentiva o uso de caronas, a gente reduz o número de veículos nas ruas, né? Diminuindo as emissões de gases poluentes por pessoa, né? Per capita. Transporte público e mobilidade ativa, né? Também outro item extremamente salutar e necessário. Imagine um ônibus, né, levando 20, 30, 40 pessoas. Se todas essas pessoas, se cada uma delas resolvesse andar de carro, né, as ruas com certeza estariam bem mais congestionadas, né? Então, quando você caminha, anda de bicicleta, usa um transporte público, você está colocando em prática uma alternativa que não só ajuda a reduzir o impacto ambiental, mas também descongestiona as cidades. Tá? E os veículos de compartilhamento, né, que é o car sharing, que é uma alternativa bem interessante, né? Permite que as pessoas compartilhem um único veículo, reduzindo o número de carros na estrada e, consequentemente, as emissões. Impacto ambiental de cada prática, né? Então, falando das emissões, dos benefícios para a qualidade do ar e sobre o uso de recursos naturais. Pessoal, a redução de emissões de dióxido de carbono, pensando aí através de uma direção mais eficiente, pode ter um impacto significativo no combate ao aquecimento global que tanto tem preocupado aí os cientistas, a mídia, os governantes em geral, tá? Para cada litro de combustível queimado, há uma emissão de 2,3 kg de dióxido de carbono. Então é muito dióxido de carbono, né? Benefícios aí para a qualidade do ar. Quando você tem menos emissões, por exemplo, de óxidos de nitrogênio, né, que são oriundos também de queima de combustíveis fósseis, e também menos partículas finas, você vai ter, consequentemente, menos poluição do ar e menos doenças respiratórias na população urbana. E por fim, de maneira bem rápida aí, quanto à questão do uso de recursos naturais. Quando a gente fala do uso e consumo eficiente de combustível, a gente está falando de uma contribuição para a preservação dos mesmos recursos naturais que dão origem aos combustíveis fósseis. Em especial, nós estamos falando aí do petróleo, tá bom? Vamos dar então aí um exemplo muito salutar, muito interessante, que é o exemplo da cidade de Porto Alegre, né? Na busca por se tornar uma cidade mais sustentável e resiliente, tá? Com esse foco de reduzir o impacto ambiental. Porto Alegre, por exemplo, tem desenvolvido iniciativas pensando na questão do sistema de transporte coletivo, usando ônibus híbridos e elétricos, tá? É uma iniciativa muito relevante, né? A ser levada em consideração, tá? A cidade de Porto Alegre também tem feito investimentos pesados em energias renováveis e gestão de resíduos sólidos, pensando na questão da poluição
lençóis freáticos, por exemplo, né? É uma questão muito relevante. E, por fim, o incentivo a hortas e agricultura local. Então, nós temos aí esse exemplo aqui no Brasil, Porto Alegre, uma cidade piloto nessa questão. E um exemplo muito famoso internacional é a cidade de Vancouver, no Canadá. Tá? Eles tinham como objetivo ser a cidade mais verde do mundo até 2020, ainda continuam com iniciativas nessa direção. E quais iniciativas, né, eles possuem, eles já colocaram em prática e ainda possuem, né? Eles estão tomando forte presença de áreas verdes, com mais de 230 parques. Incentivo ao uso de transporte público, é claro, tornando o transporte público eficiente, né? Então, se você tem um transporte público inteligente, planejado por pessoas capacitadas, você incentiva que as pessoas tomem o transporte público, né? E, paralelo a isso, a gente tem também a construção de edifícios sustentáveis com metas de redução de emissão de carbono. Então, em linhas gerais, basicamente é isso. Como é que a gente pode concluir, né? A direção sustentável não é só uma escolha que pode parecer meramente inteligente, mas é uma responsabilidade que todos deveriam abraçar, todos podem e devem abraçar para preservar o meio ambiente, melhorar a nossa qualidade de vida, construir, por consequência, né, ter a possibilidade de construir um futuro mais equilibrado para as próximas gerações. Cada pequena atitude ou gesto que a gente pode ter aí, como manter os pneus devidamente calibrados, planejar rotas espertas, né, inteligentes, rotas eficientes, adotar uma direção mais suave, escolher veículos com um menor impacto ambiental, pode sim fazer uma grande diferença. Quando você adota esses hábitos, você não está apenas economizando combustível e diminuindo seus custos, mas também você contribui para a redução da emissão de gases do efeito estufa, que eu já citei anteriormente, e, consequentemente, está combatendo as mudanças climáticas. Então, por fim, né, estejamos todos nós aí aptos a tomar as atitudes, que possamos aí refletir sobre o que nós podemos incorporar às nossas práticas do dia a dia, para que possamos caminhar na direção de uma direção sustentável no dia a dia, tá? Não é uma mudança difícil, mas é uma mudança necessária, né? Se todos tomarem as suas iniciativas aí, nós podemos juntos ser agentes de transformação, sempre buscando fazer a nossa parte para criar um planeta mais verde, um planeta mais bem habitável, com um ar mais puro, um futuro mais sustentável. Então, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a você que veio até aqui e nos acompanhou até o fim desse ciclo de treinamentos que nós realizamos para transmitir as melhores informações sobre o assunto direção sustentável. Vale ressaltar que nós também geramos um rápido treinamento envolvendo direção eficiente e um outro também com ética pessoal e ética no trabalho. Até logo, pessoal. Muito obrigado.